Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Silvanildo da MT Placas. Passaram uma dica aqui sobre a TV da Philco, tá? A PH51U20. Tanto na versão A, que utiliza dois conectores, quanto na versão B, que utiliza um conector apenas de antena, tá? Então ficar muito atento, porque nós temos clientes que têm comprado essa placa para solucionar o problema do televisor que não funciona, está travado, e troca a placa e muitas das vezes não resolve porque o problema não está na placa principal, tá? Então ficar atento a uma situação que é meio que exclusiva dessa linha aqui. Eu vou tentar passar para vocês aqui algumas dicas para poder fazer o diagnóstico, tá? Então o que acontece? A reclamação do pessoal geralmente é assim: olha, troquei a placa, ficou do mesmo jeito, o televisor está travado, a gente dá o comando para o televisor ligar, o televisor não liga, né? Tem cliente que até segue o sinal do teclado, está chegando na placa, sinal de remoto também está chegando na placa, mas a placa fica pura e simplesmente travada, tá? Então o que acontece? Nessas situações, por incrível que possa parecer, o problema geralmente não está na placa principal, tá? O problema está na fonte de alimentação. Eu sei que muitos técnicos vão falar assim: pô, mas eu verifiquei a fonte tem 5, tem 15, tá chaveando, tá tudo funcionando bonitinho. Só que essa fonte aqui em especial, ela tem um comportamento um pouquinho diferente que a gente precisa analisar aqui, tá? Para fazer essa análise, eu tenho uma fontezinha aqui, que é uma das fontes que eu utilizo para teste, tá? Ela está modificada para conseguir trabalhar direitinho nessa placa principal. Eu até tinha essa fonte aqui original para o aparelho, mas como eu trabalho com vendas, né, eu tinha algumas unidades, acho que umas 40 peças, e foram vendidas todas. Então eu tive que me virar nos 30 aqui, fazer uma adaptação para conseguir utilizar esta fonte de alimentação para controlar a placa principal. Bem, então vamos lá. Aqui eu tenho a placa já virada, né, com as conexões aqui feitas nela. Tem um osciloscópio acoplado aqui para que a gente monitore os principais pontos aqui de conexão entre a fonte e a principal, para tentar entender como é que funciona e o que é que acontece e por que o televisor fica travado, tá? Vou tentar aproximar aqui, vamos ver se a gente consegue verificar alguns pontos. No conector que vem da fonte, né, nós temos aqui pontos especiais, tá, específicos que a gente precisa monitorar, que é os 5 volts. Né? Na verdade, nós temos aqui duas linhas que nós vamos ter 5 volts. Os 5 volts aqui, 5VA e os 5VS, tá? Então, o que a gente precisa verificar nessas duas linhas aqui? É a presença desse sinal e a presença de um pulso. E também no PSON. Normalmente, o PSON, na maioria dos televisores, ele dá um pulso somente quando a gente... na verdade, não é que ele dá um pulso, ele muda de estado quando a gente dá o comando de Power On. Né? Esse é o funcionamento de 99,9% das TVs aí, por consequência das placas principais. Tá? Essa TV da Philco, ela tem um comportamento diferente. Toda vez que nós conectamos a fonte, ou seja, o televisor na tomada, é alimentado a placa com 5 volts VS, tá? A placa principal gera um pulso no pino de Power On, tá? O PSON aqui no pino 1. Esse pulso aqui faz com que a gente tenha um pulso sendo gerado na linha de 5 volts VA. Então esse 5 volts VA ele sobe, aguarda mais ou menos uns 60 milissegundos e depois desce, tá? Então se não tiver esse comportamento, a placa simplesmente fica travada. Existem casos em que, conversando com o pessoal que fez a substituição da placa e não funcionou, em que eles monitoraram os 5 volts VS e os 5 volts VA. Tinha sempre 5 volts. Tá? Então a pessoa conclui: não, mas se tem 5 volts nos dois, está funcionando. A placa teria que funcionar, está travado, defeito na placa. E não é, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece. Primeiro, eu estou com o setup montado aqui. A TV, na verdade a TV não, a fonte aqui está desconectada da rede elétrica, tá? Eu vou fazer a conexão da rede elétrica e prestem atenção aqui nos sinais do osciloscópio. Nesse momento eu estou medindo aqui o pino de VS, né, 5 volts VS, e os 5 volts VA, para que nós possamos verificar o comportamento. O que a gente espera ver aqui é os 5 volts VS subindo assim que a fonte é ligada, permanecendo no nível de 5 volts, né, ininterruptamente. Em contrapartida, o que a gente espera ver aqui no pino de 5 volts VA é um pulso. Ele vai gerar um pulso de 5 volts e depois vai cair até 0 volt. Tá? Então é isso que a gente espera, é isso que tem que acontecer. Então vamos fazer os testes aqui. Uma outra observação, aqui eu tenho conectado o tecladinho do televisor, tá? E o sensor de remoto, além disso o LEDzinho indicador de standby. Tá? Quando o TV está travado, o LED fica aceso em vermelho, né? E você dá comando, ele não muda, tá? Então aqui ela já está na condição inicial, tá?
Então vou conectar aqui a rede elétrica, prestem atenção aqui no osciloscópio. Então temos aqui no canal amarelo aqui 5 volts, aqui é o 5 volts VS e o azul é o 5 volts VA. Percebam que nós subimos aqui a tensão para 5 volts em ambos, porém o 5 volts VS ele caiu. Tá? Então houve o reset, é como se não bem um reset, né? Houve um pulso aqui que foi gerado originalmente pela placa principal no pino de PS-on. Tá ok? Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou desconectar aqui novamente a fonte e vou conectar o canal azul no pino de PS-on, para que nós possamos verificar aqui o que a placa principal está gerando. Tá, vou esperar o osciloscópio terminar de varrer essa tela aqui e vamos ligar novamente. – 5 volts está em 0, né? Sobe o canal azul e permanece. Tá? Então o que acontece aqui? Está em standby, ó, vejam só. Ele começou aqui com 0 volt e subiu para 5 volts. Tá? Então vou dar o comando de power on e perceba que ele caiu. Ou seja, esse televisor ele funciona com lógica invertida no pino de power on. O pino de power on, quando o televisor está ligado, ele vai para 0 volt. Tá? Então percebam que quando eu desconectei e conectei a fonte de alimentação, ela permaneceu um tempo em 0 volt, ou seja, ela permaneceu um tempo mandando a fonte liberar aquele comando lá, que é aquele pulso, desculpem, aquele pulso de VA, 5 volts VA. Tá? Vou conectar novamente, vamos observar. Tá, o pino de power on está em 0, tá? Só que esse 0 volt está fazendo a fonte ligar. Lembra que eu falei que essa fonte aqui ela trabalha com a lógica invertida? Então, quando está em 0 volt o pino de PS-on, a fonte está ligada. Tá? Então, ligou a fonte, aguardou aqui por volta de 60 milissegundos, subiu para 5 volts, ou seja, desligou a fonte. Tá? Percebam, aqui percebam o LED, tá? Vou dar o comando de power, bonitinho, ligou, ou seja, nesse momento se eu estivesse com a TV conectada aqui, a TV, por óbvio, funcionaria. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte teste, eu vou desconectar aqui e vou curto-circuitar esses dois terminaizinhos aqui, que interligam o pino de 5 volts VS ao 5 volts VA. E observem o que acontece. Tá? Vou fazer um jumper aqui. Deixa eu ver, acho que eu tenho até um jumperzinho pronto. Melhor, mais prático. Então, conectando aqui. Agora eu vou desconectar a fonte de alimentação e vou conectar novamente. Tá? Vou até monitorar aqui, só para que a gente possa ver que os 5 volts ainda permanecem aqui. Então vamos lá. Conectamos. A principal ainda está dando o comando de power on, né? Está jogando para 0 volt, aguardando um pouco, depois subindo. E aqui no pino de 5 volts, VA e VS, como estamos curto-circuitados, né? Então temos a mesma tensão. Mas olha só o interessante. Vou dar o comando de power aqui. Dá para vocês perceberem até o barulho e o ruído. E não está saindo do standby. Então nessa situação a TV está travada. Porque o que acontece? A principal está dando o comando para a fonte gerar aquele pulsozinho que a gente precisa do VA, só que não está sendo gerado o pulso. O que nós temos no VA é 5 volts constante. Então não houve aquele intervalo de 5 volts, aguardou 60 milissegundos aproximadamente e retornou para 0. Tá? Então o que acontece? Ao analisar essa TV aqui, quando ela estiver com a placa principal travada, é obrigatório, verifiquem o pino de 5 volts VA. Tá? Esse 5 volts VA tem que gerar um pulso. Se não for gerado esse pulso, o televisor simplesmente não liga. Ó, como eu tenho aqui o 5 volts VA travado direto, eu vou desconectar, é bem provável que ela já inicie aqui. Ó, já liberou. Tá? Então fiquem atentos, se não gerar o pulso de 5 volts no VA, o televisor simplesmente não vai funcionar. Tá? Então vou voltar aqui o setup, só para que vocês tenham ideia do que é necessário para que a placa principal ela funcione corretamente. Então agora voltei novamente as ponteiras do osciloscópio no 5 volts VS, no 5 volts VA. Vou desconectar a fonte, aguardar a varredura dessa tela aqui, conectar novamente e vamos verificar o comportamento. Vamos em 5 volts, 5 volts VA caiu,
Agora, se eu der o comando de power, liga normalmente, tá? Então, ficar muito atentos. Pegou essa TV travada, observem essa questão. Não adianta pura e simplesmente medir os 5 volts, os 15, até mesmo se ela está chaveando, tá? Se os 5 volts VA não der esse pulso aqui, se ele ficar sempre em 0 volt, ou se ele ficar em 5 volts travado sem gerar o pulso, já percebemos que ela vai ficar travada, tá? Isso é muito frequente, mas muito frequente mesmo. Uma outra observação importante também é assim, ó. Estas placas aqui da Philco são todas placas novas, as placas que nós anunciamos tanto no Mercado Livre quanto em outras plataformas, tá? O que acontece? Normalmente as placas da Philco, quem já comprou placa nova sabe disso, elas vêm em modo de teste de fábrica. Então, para sair do modo de teste de fábrica, normalmente é você pressionar a tecla Exit, tecla Stop, ou entrar no menu e dar um comando lá para restaurar padrão de fábrica. O que acontece? Quando a TV está com esse problema aqui de travamento por causa da fonte, olha só que interessante. Quando o televisor vem no modo de teste, ele pura e simplesmente não enxerga essa necessidade desse pulso. Então o televisor liga. Só que aí, quando você dá o reset na placa, seja pelo Exit, pelo Stop, ou pelo reset lá no próprio menu de usuário, o televisor vai voltar para a condição normal de funcionamento. E aí ela obrigatoriamente começa a enxergar esse sinal e não liga. Então tem clientes que recebem a placa. Eu já tentei fazer o reset de todas as placas para que o cliente já instale e ela não precisa fazer o reset, tá? Mas evidentemente, como a gente comprou uma quantidade muito grande, pode ser que tenha passado uma ou outra. Então às vezes o cliente instala a placa, o defeito está lá na fonte, como a placa está em modo de teste de fábrica, ela vai iniciar. Só que quando o cara ele for lá e der um exit, ele der o reset e a placa voltar para a condição normal, ela não funciona mais e trava. E aí a pessoa acha que é defeito na placa e não é, tá? Então ficar atentos. Uma outra situação que pode fazer com que a placa funcione temporariamente é nessa mesma situação aqui de não termos o pulso de VS, de nós fazermos o seguinte, colocar a placa para atualizar. Tá? Se você baixar o arquivo, mandar atualizar a placa, ela segurando a tecla Power, ela vai ligar, vai aparecer a indicação de atualização, porém, depois que você fizer todo o processo, que você desligar o televisor e ligar novamente, o que acontece? Ela vai ter essa necessidade de enxergar esse pulso e novamente trava. Tá? Então fiquem atentos, não troquem a placa principal sem antes fazer essa verificação. Tá? Verifica se está sendo gerado esse pulso de pelo menos 60 milissegundos no pino de VA, tá? No conectorzinho aqui da placa principal. Esse comando ele vem da fonte, ele é originado pelo PS-ON, mas vem da fonte. A fonte não liberando esse comando, esse pulsinho aí, não adianta, vocês vão trocar aí 10, 20 placas e vai permanecer do mesmo jeito, tá? Então eu peço a gentileza de que o pessoal faça essa verificação. Para os clientes que já compraram a placa, entrem em contato conosco, né? E aqueles que porventura estão pensando em comprar a placa ainda, antes de comprar a placa, faça o teste, tá? Porque assim você evita transtornos para vocês, né? Ou seja, tem que ficar esperando o produto chegar e depois ter que devolver para o vendedor. Isso gera custos para a gente. Quando o cliente ainda faz a devolução de modo correto, tá? Mas muitas vezes o cliente ele quer devolver o produto, ele percebeu que comprou e não era esse defeito e diz que o produto está com defeito, que o vendedor mandou errado e a gente tem que arcar com custos de envio, com impostos e embalagens, etc. e acaba inviabilizando todo o nosso trabalho. Então peço encarecidamente que em caso de manutenção desse equipamento, se for lá no Mercado Livre ou qualquer outra plataforma, antes de fazer a compra, faça os testes. Tem dúvida? Entre em contato conosco pelo campo de mensagem. Passa para a gente os testes que você fez, se você é técnico, se não é técnico, se você tem algum equipamento específico, não necessariamente precisa ser um osciloscópio, dá para verificar esse pulso com multímetro também, tá? Então a gente pode estar auxiliando vocês aí pelo campo de mensagem, tá? Só entrar em contato conosco. Tendo efetuado a compra, vocês têm o campo de mensagem e, desculpa, anteriormente vocês vão ter o campo de perguntas do Mercado Livre para entrar em contato conosco. Então é sempre bom, entre em contato com o vendedor primeiro, tira todas as suas dúvidas, tá? E sempre que você tiver algum problema, nunca abra reclamação direto, como nesse caso aqui, né? A gente tem clientes que são muito bacanas, as pessoas entram em contato, a gente passa, dá suporte técnico, explica o que acontece, mas a gente tem clientes também que trocam a placa, percebe que está do mesmo jeito que a placa anterior, ou seja, pouco provável que a pessoa tenha um defeito no televisor dele, coloque uma placa e dê exatamente o mesmo sintoma, né? Mas mesmo assim a pessoa inadvertidamente vai lá e abre reclamação e nos prejudica. Então a gente pede encarecidamente, sempre entrar em contato com o vendedor. Normalmente pelo campo de mensagem, a maioria dos vendedores também mandam um folhetinho lá com o número de WhatsApp, com contato
justamente para facilitar o suporte técnico. Então, sempre que possível, façam isso, tá? Para evitar transtornos tanto para vocês quanto para nós. Vender em algumas plataformas não é fácil, tá? Algumas aí estão realmente tirando a gente do sério. Custos muito altos e realmente fica um pouco complicado. Então, e se as pessoas começarem a abrir muita reclamação, daqui a pouco não vai ter mais vendedor desse tipo de material em algumas plataformas, o que vai dificultar para todo mundo, tanto para a gente que vende como para quem acaba comprando, tá bom? Então, encarecidamente, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigado.